Boa noite. Vamos dar seguimento ao nosso estudo do livro que fala sobre a importância da beleza e da contemplação na nossa vida. É o livro do psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, que estudou com a Sagioli, contemporâneo de Jung, porém trabalhando na Itália, e foi a pessoa que começou a se aprofundar na relação que tem a beleza com os processos de cura, observando em seus pacientes a importância dessa atividade, dessa prática da contemplação na nossa vida. Então, Piero Ferrucci, que vive em Florença, escreveu esse livro, A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Em alguns momentos, algumas pessoas já me perguntaram a respeito desse livro, se encontram o livro ou não. Eu decidi fazer esse estudo justamente pelo fato de não se encontrar esse livro em português. É um livro muito bonito, muito importante na minha perspectiva e que não encontra tradução no português. Portanto, todas as segundas-feiras, às 7 horas, eu faço uma tradução simultânea da leitura. Normalmente a gente lê meio capítulo ou um capítulo, conforme o que a gente consegue. E no finalzinho do estudo, eu faço uma breve meditação, uma visualização guiada de uns 15 minutinhos. Então, estão todos convidados a participarem desse estudo. Quem gosta desse tema, quem, como eu, acredita que a beleza tem uma importância fundamental na nossa vida, nos nossos processos de cura, inclusive, estão todos convidados. Boa noite, Tereza. Então, hoje nós vamos começar o capítulo, a parte 4ª deste livro, e o título é O Coração da Beleza, ou Il Cuore della Bellezza. É um capítulo muito bonito que fala sobre a importância das relações na nossa vida. Então, ele começa dizendo: insieme é meglio, ou seja, em companhia é muito melhor. E vamos à leitura. Quanto são somente nossas as nossas experiências? Cada um de nós se encontra em uma bolha individual, em seu próprio mundo de percepções, emoções e imagens, que são privadas e que ninguém poderá jamais conhecer. Será? Estamos realmente sozinhos ao lado de outras pessoas também sozinhas? Talvez sim. O nosso mundo é subjetivo, no qual está incluída também a beleza. E ele é talmente variado, sutil e continuamente em movimento, que talvez deveríamos colocar nele a nossa alma em paz e declará-lo incomunicável. Nesta perspectiva, as experiências estéticas seriam eventos intensos, porém solitários, destinados a desaparecer para sempre, sem deixar traços, sem ser conhecidos por ninguém mais além de nós mesmos. Ou talvez não. No fundo, bastaria voltar para a simplicidade daquilo que acontece. E então
nós logo nos daríamos conta que o belo vive e respira na relação. Escutar uma música, ver um filme ou uma paisagem, junto a uma outra pessoa ou sozinhos. Todos nós sabemos que existe uma enorme diferença. A psicologia e a neurofisiologia estão demonstrando que nós somos seres sociais e que o nosso cérebro e todo o nosso organismo são feitos para a relação, porque afinal de contas, nós também somos mamíferos e os mamíferos precisam se relacionar. No curso da nossa evolução, aprendemos a ler as expressões emocionais dos outros, a participar, a conviver, tanto que destas capacidades depende a nossa sobrevivência. Nenhuma nossa experiência se pode compreender plenamente senão no contexto das relações. Eu lembro quando eu estudei psicologia transpessoal, que em um dos seminários foi falado justamente isso, que nós sabemos quem somos somente a partir do outro, a partir das nossas relações, que nós conseguimos ir nos conhecendo e descobrindo mais e mais ao nosso respeito, porque afinal de contas, nem sempre a percepção que eu tenho de mim mesma é igual àquela que os outros têm de mim. Então é muito importante que a gente conviva com as pessoas para que a gente aprenda mais também a nosso respeito. Voltando ao autor. É verdade, nós não podemos saber com certeza se as nossas experiências são condivididas. Porém, a cada tanto acontece que temos a sensação clara e precisa de que aquilo que nós estamos sentindo, o está sentindo também o outro. Que o nosso sentir coincide e que esse fato, por si só, tem um seu valor, sobretudo quando a experiência condividida é preciosa, como a experiência da beleza. Subtítulo: A condivisão da beleza, o compartilhar da beleza. A partir das pesquisas que eu desenvolvi, ele falando, as pesquisas que ele fez com seus pacientes, tirei que a condivisão ou compartilhar do belo é com frequência citado não somente como um fator coadjuvante, mas como tema central. Parece às vezes que o compartilhar seja o ponto de partida e não aquele de chegada. Parece que seja a própria presença do outro a tornar o belo possível. A relação, com frequência, é o campo no qual a experiência estética pode nascer, justo como uma semente germina sozinha em um terreno, uma semente germina somente em terreno fértil. Então ele está comparando a semente que germina no terreno fértil com a experiência da beleza num campo relacional. Um exemplo. Me encontro a visitar o Museu Hermitage em São Petersburgo, junto ao meu amigo chamado Sasha. Chegamos um pouco antes do fechamento do museu, mas Sasha conhece bem a estrada para chegar nesse enorme prédio. Ele se dirige com segurança para a sala onde estão os Rembrandt, que são a sua paixão. Nós nos concentramos em duas pinturas.
A primeira descreve o retorno do filho pródigo. A história é retratada no momento culminante e mais cheio de compaixão, quando o pai abraça de novo seu filho que voltou para casa. Tudo acontece naquela atmosfera de intimidade pintada de luz tão característica do pintor Rembrandt. Neste abraço, o filho é retratado de costas e o centro da atenção da pintura recai toda sobre o pai, que aparece com o seu rosto, onde se vê o alívio e ao mesmo tempo o amor do pai por esse filho, que ele acreditava ter perdido para sempre. É uma expressão belíssima. Sasha é pai de duas filhas e eu sou pai de 2 filhos. O fato de sermos pais nos ajuda, acredito, a sentir essa emoção em toda a sua profundidade e beleza. O segundo quadro conta a história de Abraão e Isaac. Seguindo a ordem de Deus, Abraão está para matar o seu filho Isaac. No último momento, chega um anjo. Nós sabemos que o anjo irá parar Abraão, mas os 2 protagonistas do quadro ainda não se deram conta disso. Abraão tem o olhar vazio, como de quem está executando ordens em estado de hipnose. Ele tem em uma das mãos um punhal com o qual ele deverá matar seu filho, enquanto com a outra mão ele aperta violentamente o rosto do filho. Isaac está caído no solo, impotente. O seu rosto nós não vemos, mas cada linha do seu corpo expressa o instante trágico no qual se compreende que seu pai o está por matar. A cena mostra claramente que Rembrandt não tem nenhuma simpatia por Abraão. Para ele, Abraão é um que sufoca os próprios sentimentos e a sua obediência a Deus é perniciosa. Não é uma real espiritualidade, mas um cego fanatismo. É claro que a relação entre os 2 está comprometida para sempre. Como poderão somente se olhar no rosto depois que Isaac terá sua vida salva? Como poderá voltar a confiar em seu pai? Este quadro tem uma violência, uma brutalidade perturbadora, e é exatamente o oposto do quadro de antes. Mesmo assim, também o horror pode ser retratado com grande beleza. Ambos os quadros são belíssimos, e eu sinto que eles abrem em mim novos espaços internos. O primeiro quadro me mostra com uma profundidade sem precedentes a beleza e a imensidade do amor de um pai por um filho. Me revela toda a amplitude e o significado desta emoção. E me faz encontrá-la exatamente igual dentro de mim, como pai. O segundo quadro me faz intuir o perigo intrínseco que existe quando sufocamos as nossas emoções. Me faz compreender, mesmo que em modo paradoxal, quanto sejam importantes as emoções e as relações na nossa vida. Ele me dá a permissão, aliás, ele me estimula a não sufocar jamais o meu coração. Com Sasha, o amigo, eu troco poucas palavras. Mesmo assim, tenho certeza que o seu entusiasmo por estes
quadros me permite de compreendê-lo e senti-lo de maneira muito mais completa e convincente do que se eu tivesse visitado o museu sozinho. Na sequência, eu digo para a mulher de Sacha que nós estivemos no Hermitage. E ela diz: "Ah, vocês foram ver Rembrandt?" Com o tom de quem diz: "Vocês foram encontrar um velho amigo." É esta familiaridade, este quente hábito que Sacha tem por visitar Rembrandt, que me permite compreender e apreciar plenamente estes quadros. Durante a mesma visita, depois de Rembrandt, nós nos concedemos ainda um pouco de tempo e vamos admirar outras obras de arte, como, por exemplo, a Ponte de Waterloo, de Monet, ou os 5 dançadores, bailarinos, que dançam em círculo, do pintor Matisse. São quadros que eu sempre amei, e ver o original me dá muito prazer. Mas à distância de meses desta visita, a minha lembrança de Rembrandt é muito mais viva. O fato de tê-los visto, esses quadros, com uma pessoa que os apreciava com tanta intensidade e convicção, deixou em mim um traço muito mais forte. Então, essa experiência do autor, ela nos mostra claramente como nós podemos gravar de forma mais intensa uma experiência de beleza quando estamos em companhia. Então, nesse caso, ele foi visitar um museu com um amigo que conhecia muito bem a sala onde estavam os quadros de Rembrandt, e a partir dos olhos desse amigo, ele pôde apreciar e fixar ainda mais a beleza desses quadros. E através dessa experiência, admirar e sentir muito mais essa pessoa, esse amigo, conhecer mais a respeito desse amigo. Todos podemos nos lembrar de momentos da nossa própria vida, no qual gozamos do belo junto de uma outra pessoa ou outras pessoas. E se criou uma atmosfera, um sentir comum, pelo qual a experiência da beleza não pode ser separada daquela que foi condividida. E podemos também lembrar de outros momentos diante da beleza, nos quais a outra pessoa não estava e nós sentimos a falta dessa pessoa. Diante desse cenário incomparável de lagos, florestas, escutando essa música ou abaixo de um céu estrelado, como eu gostaria que você estivesse aqui. Isto é muito diferente do contágio da moda. Na moda, no fenômeno da moda, não só falando das roupas, né? Porque quando a gente diz moda, as pessoas já se direcionam direto para as vestimentas, mas a moda como um todo. As modas em termos de música, de estilo arquitetônico, de roupas também, enfim, como um todo. Na moda, todos amam a mesma coisa. Uma cor, um corte específico de roupa ou um tipo de óculos. Também aqui se cria um campo pelo qual um grande número de indivíduos descobre como por magia que lhes agrada um tipo de camiseta que deixa de fora o umbigo, ou brinquinhos no nariz, ou sapatos de bico fino. Não tem nada de mal. Pode ser a ocasião que uma sociedade tem de experimentar novas maneiras de se expressar.
Os problemas acontecem, como nós vimos no capítulo a respeito do gosto, quando a moda, se aproveitando do nosso medo de sermos diferentes, produz uniformidade de gosto e massificação. Este fenômeno restringe a nossa gama estética e então o tirar prazer do momento estético que ela permite é superficial e ilusório. Sabemos que deixará lugar para a próxima moda e que, portanto, é transitório e uma obrigação. A sua única vantagem é o alívio que temos porque estamos pertencendo àquele grupo. Mas é algo imposto, portanto, algo que nos oprime. Do tipo, este vestido cor de laranja, tu tens que gostar dele. É obrigatório que a partir de hoje tu comece a gostar do cor de laranja, ou da saia balonê, ou do sapato bico fino, ou de determinado tipo de música. E isso não facilita em nada a abertura ao belo. Aliás, cria obstáculos ao belo. De toda uma outra natureza é o contágio emotivo do entusiasmo. Quando eu estive no Hermitage com meu amigo Sacha, eu não tinha nenhum desejo de me fazer envolver por nada. Rembrandt sempre me agradou, mas não estava entre os meus pintores preferidos. Se não me tivesse tocado em profundidade, eu teria podido fazer um comentário genérico, como agradecimento perante aquela pessoa que tinha sido tão gentil de me mostrar a sua cidade e o museu. Ao contrário, se abriu dentro de mim um vasto cenário interior, e ter apreciado, junto de Sacha, aquela beleza, me permitiu compreender muito melhor o meu amigo e senti-lo, naquele momento, como realmente um amigo. Mas a história não termina aqui. Por que nós podemos também afirmar o contrário daquilo que eu acabei de expor? Que a única real experiência estética acontece no silêncio e na solidão, lá onde podemos ser livres, onde não chegamos nos condicionamentos da sociedade, nos julgamentos, nas expectativas dos outros, onde os nossos medos e as nossas estratégias sociais ficam ocultos. E então, descobrir a beleza significa descobrir o próprio gosto e, portanto, a nós mesmos e a nossa própria liberdade. É um tema que nós já enfrentamos. Aqui nos concentraremos sobre o poder que a experiência estética tem de fazer comunicar as pessoas, de colocar pessoas em comunicação, de fazer em modo que as pessoas se conheçam melhor, uni-las e fazê-las estar bem juntas. Uma mulher me conta: eu escutei junto do meu futuro marido o Incarnatus da Grande Missa de Mozart. É uma canção estupenda. É simples, porém sublime. E quando a escutas improvisadamente, aquilo que acontece na vida é essencial. Assim, logo, sem nem mesmo um momento de atraso, eu já a conhecia e a apreciava, e queria também que meu futuro marido a escutasse. Vendo a sua reação e vendo o quanto ele estava sendo tocado por essa beleza, também eu fui novamente tocada
como consequência. E essa música me envolveu de maneira ainda mais forte. Assim, o Encarnatus se tornou a nossa música, uma pedra militar na nossa relação. Ou seja, essa música se tornou a música do casal. Ela apresentou para o futuro marido esse pedaço de Mozart, né, o Encarnatus, e percebeu que o homem se sentiu tão tocado quanto ela, e isso estreitou a relação deles a tal ponto que escolheram aquela música como a música deles. A experiência do belo é transmitida em maneira sutil e misteriosa, quase telepática. Quando isso acontece entre duas ou mais pessoas que participam dessa experiência, a relação se torna mais forte. Para compreender como assim que as coisas sejam dessa forma, temos que partir lá de trás. Quando dois ou mais seres humanos se encontram, imediatamente, sem nem mesmo se darem conta, eles procuram um terreno comum sobre o qual possam entrar em acordo, em harmonia. Eles procuram um tema, um interesse, uma necessidade, enfim, um ponto de referência em comum entre eles, e esta pode se tornar a base da comunicação entre eles. O terreno comum pode ser de verdade qualquer coisa. A experiência de terem sido roubados no ônibus, o amor pelo chocolate, a paixão pelo futebol, a mesma convicção política, ou também o fato de usarem o mesmo tipo de carro. Qualquer elemento pode contribuir para que se aproximem. Enfim, qualquer coisa em comum é necessário que se encontre. É um imperativo. Do contrário, tudo pode ser mais difícil. Imaginem ter diante de vocês uma pessoa com a qual vocês não podem compartilhar ou condividir nada, nenhum interesse, nenhuma experiência, nenhum valor. A comunicação se torna muito mais trabalhosa, talvez até impossível. É por esse motivo que quando encontramos alguém, passamos por esse ritual de procurar um ponto de convergência. Não encontrá-lo pode até mesmo nos jogar, se não no pânico, pelo menos numa situação de embaraço ou até mesmo tédio. Encontrar um terreno em comum, ao contrário, também se fosse só mesmo reclamar do mau tempo ou do serviço ruim do pessoal dos Correios, torna possível uma comunicação. Às vezes, o ponto de encontro são coisas que para nós têm muito valor. A procura da justiça social, por exemplo, uma fé religiosa, o desejo de ajudar o próximo. Fica claro, então, que o encontro será muito mais profundo e significativo quanto maior é o campo que nós condividimos. Uma coisa é, por exemplo, compartilhar a intolerância com relação à polícia militar ou o mau tempo. Uma outra é compartilhar o amor pela montanha ou uma fé religiosa. A beleza é um terreno comum formidável porque provoca experiências profundas e intensas que vão além das palavras e das convenções e chegam diretamente ao coração de cada pessoa. Façamos alguns exemplos. Maurício é um profissional de mais ou menos 40 anos e ele gosta de fazer passeios na montanha, sobretudo quando é verão, nos Apeninos.
E ele fala assim de um passeio memorável. Foi um dia de grande felicidade estar junto com meu melhor amigo e ver lugares realmente belos. Nós estávamos, a princípio, somente querendo caminhar na paisagem de montanha, onde tinham ruínas de velhas casas coloniais. Mas foi algo belíssimo, porque eu estava com uma pessoa que compartilhava comigo a paixão pela natureza, até mesmo nas pequenas coisas. Paramos para contemplar, ver, por exemplo, uma árvore cheia de cogumelos sobre a casca, para ver uma doninha que corria. Se eu tivesse estado sozinho, com certeza não teria acontecido da mesma forma. Estar com o meu melhor amigo me deu muito mais alegria. Agora outra experiência. Susan é australiana. Nasceu em uma zona tropical daquele continente. Ela se considera uma pessoa sortuda justamente por isso. E ela diz que, em função disso, ela aprendeu a apreciar a beleza, desenvolvendo a sensibilidade à grande riqueza de cores, formas, perfumes e sensações que os trópicos oferecem, como nós brasileiros, né? Nós temos uma natureza muito variada em termos de vegetação, de flores, de frutas, de perfumes, de animais. Um dia, a Susan, essa australiana, se dirige com uma amiga para um passeio ao longo de um rio. E ela diz o seguinte: estávamos em uma área de vegetação de mangue. Ali tinham muitos pássaros e estávamos sobre um pequeno cais que se estendia em direção ao rio. Nos deitamos ali para olhar as nuvens. Estávamos vivendo ambas no mesmo momento de encantamento. A um certo ponto, começou a chover e enquanto chovia, voltou o sol. Nós olhávamos a chuva, o sol e um belíssimo arco-íris. Mas a coisa mais importante eram as gotas que caíam, tocavam a água do rio e refletiam. Era um momento estupendo. Eu teria podido ficar ali para sempre. E justo o fato de saber que ela e eu estávamos no mesmo espaço me fazia sentir mais próxima a ela. Estávamos condividindo algo de magnífico. E condividir a beleza é condividir de alma a alma. Agora, eu sinto que posso confiar naquela pessoa. Compartilhar da beleza é a base natural da confiança. Lindo isso, né? O próximo subtítulo diz: a experiência que une. Às vezes, a relação com uma pessoa pode não só tornar possível, mas ainda mais amplificar a experiência do belo. Eu tive a prova disso neste episódio. Um dia, como um hóspede inesperado, como um encontro que acontece ao acaso pela rua, me chega um presente do passado. É um disco com a música de um filme que a minha amiga Judy tinha prometido de me enviar. O filme se chama Swing, Caravana Cigana, e fala de um menino que entra em contato com o mundo dos ciganos.
E o filme mostra o modo de viver, os usos e as características deste povo. Eu tinha gostado muito da música e, por mais de uma vez, eu tinha procurado essa trilha sonora deste filme em várias lojas de música, sem sucesso, sem tê-la encontrado. Essa minha amiga tinha me prometido que encontraria o disco e iria enviá-lo para mim. No meio tempo, porém, ela ficou doente. Teve um tumor nos ossos, uma doença que havia deformado seu corpo e feito com que ela sofresse muito. Eu soube que antes de morrer, ela havia procurado o disco. Porém, tinha passado muito tempo. Nesse tempo todo, aconteceram esquecimentos, mudanças, perdas, mil coisas que acontecem na vida de cada um de nós. Porém, de repente me chega o disco, depois de 3 anos. O meu interesse por esse tipo de música já tinha diminuído. Portanto, não é que eu me joguei imediatamente a escutar esse disco. Passou ainda algum tempo. Um dia, me encontro com entre as mãos aquele disco e eu escuto no carro. É uma música com um fascínio misterioso, um ritmo que hipnotiza, que seduz pouco a pouco, que acorda emoções desconhecidas, que evoca em nós um modo de viver livre e apaixonado. A um certo ponto, enquanto o escuto, acontece o imprevisto. Me parece de sentir a presença da minha amiga Judy na música. Me parece de perceber, de sentir a sua gentileza. É um quê de quase tangível e sólido que acompanha o disco, quase como se isso tivesse sido empacotado junto com o disco. Ela, doente, que se lembra do meu interesse por aquela música e se coloca a procurar o disco, mesmo em seu estado de doença. Antes disso, eu não tinha feito caso. Agora, porém, eu tomo consciência disso. Tomo consciência daquele ato de gentileza no momento no qual eu escuto a música e se passaram 3 anos. Mas isso não anula por nada a intensidade do efeito. Aliás, acrescenta ainda mais intensidade a esse disco, a esse fato, a essa música. Eu me surpreendo diante da incrível capacidade de gentileza que viaja no tempo e no espaço. Estou completamente pleno em gratidão e mais ainda, com o pensamento mais pleno de gratidão do que o prazer em si de escutar a música. O que chamou mais a atenção dele foi como que ele se percebeu escutando a música e trazendo a presença da sua amiga, daquele ato de gentileza dela doente, ter ido procurar, ter enviado o disco para ele. Então tudo isso para ele foi muito mais emocionante do que a música em si. A este ponto, porém, como acontece com frequência com a beleza, chega a surpresa. A música começa a tomar uma consistência mágica. Não é mais somente uma música agradável como antes. Estes sons me encantam, no sentido de um encantamento mesmo. O pensamento gentil age como amplificador
e a música se torna muito mais bela do que antes, se torna maravilhosa. Portanto, o contexto determina e colora a emoção do belo. O que teria acontecido se Judy não tivesse ficado doente? Se ela tivesse procurado e encontrado o disco e tivesse me levado em mãos, me jogando na cara que perdeu muito tempo para encontrar o disco. Ou se o disco tivesse chegado anônimo através do correio, talvez como uma publicidade do filme. Com certeza, eu teria escutado aquela música de maneira diferente. Aqui a música chegou em uma atmosfera de afeto e gratidão, e assim a sua beleza foi ainda mais valorizada e potencializada. Cada experiência do belo, tênue, discreta, intensa ou maravilhosa, acontece, portanto, em um contexto. É como receber uma pessoa. Onde a encontramos? Na sala de espera de uma estação, num parque, na nossa casa, numa sala de estar acolhedora, ou em um estádio durante uma partida. Se aquela música eu a tivesse escutado em um estado de raiva, ou distração, ou preocupação, teria sido sempre a mesma música? Será? Ao contrário, o afeto, o calor, a gratidão amplificam a beleza, a tornam ainda mais intensa, nos fazem apreciar cada detalhe, às vezes conseguem inclusive transfigurá-lo, torná-lo 100.000 vezes ainda mais forte de quanto não se possa imaginar em uma situação que, ao contrário, seja fria. Receber a beleza de coração aberto faz em maneira que a gente não perca nem mesmo um farelinho dela. Resumindo, a beleza, ela não é percebida no vazio, mas no contexto das nossas relações, que tem o poder de intensificá-la, de fazer com que a gente compreenda melhor essa beleza, que a gente possa também fixá-la na nossa memória. E a beleza, por sua vez, pode tornar uma relação ainda mais viva e mais rica. Então, esse é o resumo desse capítulo, onde ele diz, vou ler novamente. Resumindo, depois nós vamos para a nossa pequena visualização. A beleza não é percebida no vazio, mas no contexto das nossas relações, que tem o poder de intensificá-la, fazê-la mais compreensiva, torná-la de forma fixa na nossa memória. Então, através do outro, eu intensifico esse momento, essa experiência de beleza, eu fixo ainda mais o momento e compreendo de forma diferente e mais ampla. E a beleza, por sua vez, tem o poder de tornar uma relação mais rica e mais viva. A este ponto surge a pergunta: como assim que a beleza tem o poder, talvez mais do que qualquer outro fator, de unir com sublime facilidade
duas pessoas, de fazê-las se perceberem tão próximas e unidas, sem nenhum esforço? A razão, eu penso, que seja esta. Quando nós apreciamos a beleza, estamos abertos. Ou seja, não estamos fingindo, não estamos interpretando nossos papéis sociais, não estamos nos refugiando em teorias aprendidas, sabe-se lá onde. Estamos indefesos, porque não temos mais barreiras que nos defendam do mundo ao redor. Somos verdadeiros e transparentes. Neste estado, é muito mais natural e fácil estar com os outros, porque permitimos que os outros nos vejam por aquilo que somos. Então, vamos parar por aqui. Já esse pedacinho de hoje nos traz várias reflexões, né, da importância que tem a gente poder contemplar o belo em companhia. Torna essa experiência muito mais rica, mais emocionante, e tudo aquilo que nos emociona nós conseguimos fixar. Tudo isso serve como material precioso de bem-estar, lugares para onde a gente pode voltar quando precisamos, e além disso, torna as nossas relações ainda mais ricas e mais estreitas, mais firmes. Eu acredito que cada um de vocês que está aqui assistindo, nessa reflexão, vai procurar no seu arquivo de memórias momentos de beleza em que esteve com pessoas queridas e perceber o quanto esse fator tornou essa experiência inesquecível. Então, convido vocês nesse momento a fecharem seus olhos para a gente experienciar um breve momento de visualização criativa em que nós podemos criar com a nossa consciência, na nossa tela mental, algo de belo, algo de precioso, de reconfortante, de curador. Então você se recosta aí na cadeira, na poltrona ou na sua cama. Sem problemas, você que chegou agora, escute depois, aproveite desse momento agora da visualização criativa. São só 10 minutinhos, mas os efeitos benéficos dessas experiências, dizem os estudiosos, que podem permanecer no nosso corpo por até 5 horas, como se derramasse na nossa corrente sanguínea um líquido de bem-estar. Então, feche os seus olhos e vá focando simplesmente na sua respiração. Tomando uma inspiração bem profunda, você inspira, trazendo o ar lá do abdômen, retém o ar por alguns segundos e depois você solta lentamente o ar, fazendo o caminho inverso. Eu peço que vocês façam essa respiração por pelo menos 3 vezes. É uma respiração que acalma, que vai estimulando o nervo vago, que nos relaxa. Então, 3 respirações bem profundas e depois você pode retomar o seu ritmo normal,
de respiração, mas se mantendo com o foco no ar que entra e sai. E enquanto você respira, você sente o peso do seu corpo sobre a poltrona ou a cadeira. Você sente o toque das suas roupas sobre o seu corpo. Você sente o volume dos seus cabelos sobre a cabeça. Você percebe, mesmo de olhos fechados, o espaço que você ocupa na cadeira. Agora, leve a sua consciência para perceber o espaço que existe ao seu redor, na sua frente, nas laterais, atrás de você, o espaço acima da sua cabeça, abaixo da cadeira. Observe se existem sons além dessa música. Observe a temperatura do seu corpo. Vá exercitando as suas sensações. E agora, você enxerga a si mesma, a si mesmo, que caminha em direção ao seu jardim pessoal. Esse jardim pessoal é um lugar só seu, que talvez você conheça ou que você pode criar agora, da forma que desejar, com as flores que você mais gosta, nas cores que você mais aprecia. Decida-se nesse jardim, tem caminhos com pedrinhas brancas, talvez não, talvez seja um caminho de terra ou de grama. Você vai formando o seu jardim. Talvez nesse jardim tenham muitas borboletas variadas, pássaros ou outros insetos. Veja como está o céu, sereno, azul, tem sol, ou talvez não, talvez tenham nuvens, talvez seja ao entardecer. Como é o seu jardim pessoal? Observe. Você está caminhando e vai em direção de uma bela árvore. Escolha uma árvore para se aproximar. E quanto mais perto você chega dessa árvore, você se dá conta que ali, sentadinha ao lado da árvore, tem uma criança. Olhe para ela. Ela levanta o rosto na sua direção e você vê que essa criança é a sua criança. É a criança que você foi um dia. Talvez uma criança de
5, 6 ou 7 anos, olhe para essa criança. Observe os detalhes. Observe como ela está vestida. Se você reconhece as roupas. Como é o corte de cabelo. Observe todos os detalhes. Olhe para o rostinho, observe a fisionomia dela. Você, devagarzinho, vai chegando perto dessa criança. Você vai se abaixando, se ajoelhando, para ficar da altura dela. Bem devagarzinho, para não assustá-la. Agora você olha fixamente nos olhos dessa criança. E você diz a ela: eu vim aqui para encontrar você, para ficar com você. Eu quero aprender a te amar cada vez mais e me dedicar a você. Do que você gosta? Quais são as coisas que você gosta de fazer que eu esqueci? Onde você gosta de ir? Que lugares para você são divertidos, belos, coloridos, gostosos de estar? O que você gosta de fazer? O que faz com que você se sinta alegre, feliz da vida, entusiasmada, leve? Me relembre, me conte. Eu quero desfrutar com você de mais momentos como esse. Nós precisamos fazer mais destas coisas juntas. Assim, seremos mais criativas, mais alegres, mais leves. E então você agora abraça essa criança bem apertado. Sinta os bracinhos dessa criança envolvendo o seu corpo. Todo o amor, toda a confiança que essa criança deposita em você, nesse cuidado. Ela está confiando em você. Ela confia que ela é querida e especial. Então diga isso para ela. Diga o quanto ela é importante e especial para você. E se comprometa, pois essa criança está confiando que você vai levá-la
para esses lugares especiais dos quais ela gosta a partir de hoje. Ela está confiando na sua atenção, na sua vontade de compartilhar com ela desses momentos belos, alegres, criativos. E agora você pega essa criança pela mão e você convida ela para irem na direção de um lindo lago de cor verde esmeralda. E você se vê caminhando devagarzinho com essa criança pela mão e vocês vão na direção desse lago límpido de águas verde esmeralda. Vocês entram nessa água. O lago é rasinho. A água bate nos tornozelos. Vocês enxergam os pés e muitas pedrinhas no fundo desse lago. E vocês brincam. Vocês brincam e dão risada e jogam água para cima. E de mãos dadas vocês dançam e se divertem nesse lago. Você observa a alegria dessa criança ao se sentir amparada, cuidada, validada nas suas escolhas. Ela recebe a sua atenção, ela sente que é seguro brincar. Se comprometa com essa criança, tendo absorvido esse momento de alegria, de harmonia, de beleza. Se comprometa com a sua criança interna a trazer mais momentos de beleza, da beleza que essa criança gostava. Só você sabe do que a sua criança gostava, onde ela gostava de ir, o que deixava essa criança feliz, em paz, em harmonia, serena, segura, viva. Olhe nos olhos dela e se comprometa, através do seu olhar, a cuidar desses momentos a partir de hoje. E agora você olha para essa criança mais uma vez, de mãos dadas com ela, e você traz ela para perto do seu corpo. Vocês se abraçam, bem apertado, e vocês se tornam uma só. E você sente essa criança se acomodando dentro do seu coração, que é o único lugar onde ela pode estar segura e em paz. Tome uma inspiração bem profunda, acomode a criança aí dentro. Mais uma inspiração bem profunda.
Percebe o seu corpo, percebe como você se sente agora, nesse momento. E simplesmente permita que esse tom de verde esmeralda desse lago, a partir dos seus pés, vá subindo e penetrando em todo o seu corpo, fazendo um caminho de baixo para cima, e você vai se visualizando completamente preenchida por essa cor verde esmeralda. Visualize isso acontecendo, visualize essa cor se expandindo dentro de você e também através do seu corpo, preenchendo e se expandindo por toda a sala onde você se encontra. E essa cor vai trazendo saúde e bem-estar para você e para o seu ambiente. Respire essa cor verde esmeralda. E aos pouquinhos, você vai tomando consciência de si, do lugar onde você se encontra, na sua casa, na sua poltrona. E você vai movendo devagar os dedos das mãos e dos pés. E devagarzinho no seu tempo, consciente do aqui e do agora, você abre os seus olhos assim que se sentir pronta, pronto. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento com a criança. Espero que o corpo tenha recebido os benefícios dessa visualização. E se vocês quiserem me dizer algo, escrever aqui um comentário, ou mesmo depois escrever algo abaixo do vídeo dessa leitura, desse capítulo de hoje, eu vou gostar de saber como foi a experiência. Então ficamos por aqui hoje, espero que todos tenham uma boa noite. E na semana que vem a gente segue nesse capítulo e provavelmente iniciamos o próximo, que se chama A Beleza da Alma. Será o capítulo 13. Que bom, Teresa, que foi proveitoso. Eu que agradeço a presença de vocês, a participação nesse estudo e desejo a todos uma ótima semana. Um beijo, gratidão também. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau.